Glória a Deus. Glória a Deus, amigos. Vamos só esperar os amigos entrarem. A gente vai começar aqui. O irmão William tá entrando. O Felipe tá entrando. Aô! Glória a Deus, meus irmãos. Todo mundo ouviu? Eita! Amém. Tô ouvindo. Vou enviar Ó, cadê o... Falta o nosso líder aí agora. Deixa eu pegar o link aqui que eu vou enviar para todo mundo. Falta só o Bruno. Isso. Falta só ele. Falta só o nosso líder. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link por aqui também. Manda o link, é os 3 pontinhos ali. Beleza. Aí, glória a Deus. Mas dá para copiar esse link aí, né, meu irmão? Não, tem como você criar o seu próprio link. Tá ali, comentar. Vai ter 3 pontinhos ali. Peraí. Cadê aqui? Glória a Deus. Como é que é? Eu vou mandar Então, vai ter os três, pra todo tem os mundo. 3 pontinhos aqui? É, ou tem um aviãozinho ali do lado também. Galerinha, vamos compartilhar para todo mundo. Copiou o link e aí foi pra lá. Aí é... Você conseguiu mandar lá, César? Deus. Irmão, compartilhando aí. Glória a Deus, irmão. De jovens, porque eu não posso sair do Instagram. Então, se a gente sair daqui, dá como se começa a dar aquela paradinha de girar. Eu vou mandar o link aqui no chat. Alguém manda lá no grupo de jovens. Vamos compartilhar para todo mundo essa live. Glória a Deus. Amém. Vamos daqui pro grupo entrando. Daqui a pouco a gente já começa. Cada um se apresenta. Ah, tá. É. Se eu tiver... Mas aí, Felipão, Glória a Deus. tranquilo? Trocar uma ideia até o pessoal entrando aí na live. Daqui a pouco vai começar o assunto, imaturidade espiritual. Enquanto a conexão vem sendo estabilizada dos nossos parceiros. Vai ser... Vai ser legal ouvir de você, Felipe, porque, igual você que... né? Vai ser interessante saber, tipo, quando você sentiu que estava ali diferenciado na questão espiritualidade, da maturidade. Bom, Bacana, vai ser bacana. vamos nos apresentar aí, né? Esperar eles voltar só. O César saiu também. O irmão William deve estar compartilhando lá. Glória a Deus. Ó, tô escutando a voz do César. Escutando minha Ô, voz? César, tá sem imagem? Eu acho que se eu abrir o vídeo vai travar. Tá bom.
Ah, Vou tentar aqui. pô, a gente quer ver seu rosto, César. Aí, todo mundo tá vendo? Aê, tá bom. Aí, Boa, boa. Tô arrumando aqui. estamos te Boa. vendo. De volta. Fala, meus irmãos. A paz Boa. do Senhor Você vai tá gostando muito de entrar? para todos vocês. Vamos começar então? Amém. Vamos começar a Vamos, live? Bora. vamos começar, Então, com vamos começar certeza. pelo nosso convidado especial, né? Vamos se apresentar, Isso aí. irmão William? Diretamente Nada do mais justo. Vamos lá. Glória a Deus, meus irmãos. Primeiramente aqui, quero agradecer a todos os irmãos aí pela oportunidade de estar fazendo parte dessa live. É um assunto que realmente, né, bate na vida do cristão. E todo cristão que entende, né, sobre esse assunto, maturidade, aí vai ser um cristão bem sucedido, com certeza. Né? Eu sou o irmão William, sou coordenador aqui dos Homens que Vencem, né, um dos coordenadores, né, dos Homens que Vencem, porque aqui nós somos da sede, né, estadual. Então, nós temos 4 coordenadores, né, da sede estadual. Eu sou um deles e glória a Deus por isso. Deus está levantando aí grandes homens aí para fazer a obra dele, que está precisando e muito. Né? E já fiz parte, né, da nossa Igreja Internacional de Deus de Taubaté, tenho um carinho muito especial por todos vocês aí de Taubaté, inclusive aí o pastor Alex de Lima também, com certeza, que é um homem que me ajudou, inclusive, a entender esse caminho, o qual nós vamos discutir aí sobre hoje. Hoje nós vamos discutir aqui, tá certo? Deus abençoe, meus irmãos, vamos lá. Vai ser bênção. Ô César, liga o áudio. Liga o áudio, meu querido. aqui com a gente. Ele é um homem que tem uma visão muito ampla da Bíblia. Ele vai dar aqui hoje. Fala aí, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno, JQV aqui de Taubaté. Como você falou aí, líder aí, liderando essa juventude abençoada. E é isso aí. Esse assunto maturidade espiritual, eu creio que é algo que a gente, a cada dia que está na obra, a gente vai conseguindo aumentar essa maturidade, né? Não é algo que a gente chega no limite e fala, já tá bom. É algo que a gente, conforme vai passando, quanto mais fome a gente tem da palavra, a gente consegue ir aumentando essa maturidade. E é isso aí. Boa tarde aos membros aqui. É um prazer estar com todos vocês. O irmão William fazia tempo que eu não via. Então é isso aí. Olha o futuro JQV aqui. Olha o Dudu aí. Aí, Dudu. Esse é o nosso líder, JQV. Agora eu queria passar futuro. Dá tchau. Vai lá jogar. Vai lá jogar. Vai lá, mamãe já tá chegando, tá bom? Desculpa aí, meus irmãos. Fala, pessoal. Vamos compartilhando aí. Tô vendo alguns amigos meus aí, ó. Compartilha aí, galera. Clica aí nesse aviãozinho, vai compartilhando nessa live. A gente tem muito do que falar hoje. Vai ser uma live bem enriquecedora. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu faço parte aqui do JQV de Taubaté. Faço parte aqui da equipe também de louvor, de obreiros. Estamos aí para fazer a obra, né? Em nome de Jesus. Creio que essa live vai ser muito boa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou o César, tenho 16 anos, faço parte da Juventude de Taubaté, sou obreiro na Igreja Internacional da Graça de Taubaté, e eu queria falar com os irmãos agora sobre o nosso tão esperado assunto sobre maturidade espiritual. A primeira pergunta é clara: o que é maturidade espiritual? Primeiramente, eu queria direcionar ao nosso irmão William. Sou eu que vou? Aqui, deu uma cortada aqui. Então sou eu que vou começando? Deu uma picotada, Acho que ele chamou o senhor mesmo. É o senhor. Não, beleza. Mas tá bom, eu acredito que eu entendi, né? O que é a maturidade espiritual, correto? Na realidade, meus queridos, eu, como estudante também de psicologia, né, muito interessante isso, que a psicologia e o espiritualismo, eles falam muito, né, paralelamente um com o outro. Né? Na realidade, a maturidade, ela tem 3 pontos, né? Para mim, a maturidade física, a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Nós, cristãos, temos que aprender sempre a diferenciar uma da outra.
São sempre dois pontos. A maturidade espiritual nada mais é do que você pegar e fazer uma maturação, né? Ou seja, passar um bom tempo, né, com a palavra de Deus, meditando, praticando a palavra de Deus, dando primazia ao reino dos céus e depois ouvindo o Espírito. A maturidade, ela é, como que eu posso dizer, um desenvolvimento pleno da sua inteligência, capacidade espiritual e também dos processos com o passar do tempo, né, nos caminhos com Cristo. É um estado que um indivíduo ele vai gozar também de plena e estável diferenciação, né, da sua integração. Eu vou colocar esses termos, mas depois os irmãos podem até sei lá, vai pesquisar um pouquinho, tá bom? Somáticas, então é plena integração somática, psíquica e mental. Quando nós entendemos que a maturidade espiritual ela é opcional, nós entramos no processo, damos início ao processo de maturação, escolhendo entrar. Então nós escolhemos chegar no ponto de plena e estável, né? Plena e estável concordância com Deus. Essa palavra maturidade nada mais é do que passar o tempo, né, como nós vamos definir aqui conforme a live vai passando, que é fé mais alguma coisa. A maturidade é tempo e mais alguma coisa. Fé, amor, esperança, leitura, meditação e vai embora. Essa é a maturação. A maturidade é o caminho e é o tempo que você percorre ali na palavra de Deus. Essa é a maturidade espiritual, sempre estando em concordância com o Senhor Deus divino, sempre orando, meditando, aprendendo mais, tá certo, meus irmãos? E desenvolvendo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Bruno, você quer acrescentar alguma coisa no comentário dele? O irmão William aí já inventou, né? Fez bem completo, assim. Mas, queria acrescentar só que eu acho que a gente está de concordância que não tem como a gente amadurecer espiritualmente se a gente não estiver andando com o Espírito Santo. Isso daí é algo que... não tem como. Acho que isso é o principal. Porque a gente só consegue essa maturidade, né? Estando com o Espírito Santo, estando bem com o Espírito Santo. Não adianta a gente querer ser maduro espiritualmente e a gente não está andando em santidade, a gente está sendo muito carnal. Quanto menos carne, mais espírito. Então, quanto menos carne a gente tiver, mais espírito a gente tem e automaticamente mais maduro a gente fica. Então, só acrescentando isso nesse começo. E é isso aí, Felipão. Você tem alguma coisa a dizer também sobre esse tema, sobre a maturidade espiritual, algo assim a acrescentar? O que eu só acrescentaria é que a maturidade espiritual, olhando para esse lado, né? Porque o irmão William citou a maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade do corpo, física, né? Depois eu queria que ele comentasse mais isso. A maturidade física. Mas vamos comentar, com certeza. A maturidade espiritual é você confiar totalmente em Deus e não nas suas emoções ou não nas suas vontades, né? A diferença de um maduro e de uma criança é que a criança faz o que ela quer e o maduro não. O maduro sabe que não pode fazer e ele não faz. Ele tem esse discernimento. Então é você confiar totalmente. Se Deus está pedindo para você andar sobre as águas, você sabe que pelo estudo físico, você não consegue andar por cima das águas porque você vai afundar. Mas você tendo maturidade espiritual, você vai lá e consegue andar sobre as águas. Então é você confiar totalmente e não olhar para o cenário atual da sua vida. Mais ou menos isso que eu acrescentaria. Boa. E você, Cezinha? Eu roubei só. E a sua opinião? Ela anda junto com a sua fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. A gente vê várias vezes na Bíblia onde pessoas usam a fé através da maturidade. A maturidade vem muito em confiar em Deus também. A gente vê, posso dar um... Cortou muito, César.
Dá para escutar? Dá. Tá cortando. Repete um pouquinho aí, Sérgio. Calma Repete. aí, Serginho. Calma aí. Alô? Repete lá desde Atos 12. Desde A Atos Bíblia 12. fala, lá em Atos 12, quando Pedro está preso numa prisão, ele vai até morrer, a Bíblia fala que ele dorme tranquilamente, porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus, de algum jeito, vai tirar ele dali. É idade espiritual, na confiança. Tanto que Deus mandou um anjo lá e salvou a Pedro. Então a maturidade espiritual vem muito em você confiar a Deus. Como o Felipe falou, andar sobre as águas é fazer algo além do sobrenatural. Algo além do natural. É você confiar em Deus. Amém? E dentro desse embasamento, eu queria fazer outra pergunta. Qual personagem na Bíblia? Os irmãos estão aqui que veem que a maturidade espiritual trouxe benefícios para a vida dela. A pessoa foi matura e ela recebeu algo em troca. Ela recebeu a bênção dela, ela recebeu o milagre na vida dela. Eu queria começar agora pelo Felipe. Já que ele terminou, agora ele começa. Beleza. Para mim, o personagem, depois de Jesus, claro, porque Jesus foi tudo aqui na Terra, né? Jesus foi o maior homem, Jesus foi o maior profeta, Jesus foi tudo aqui na Terra. Tirando Jesus, assim, o personagem bíblico que mais, para mim, se beneficiou com a maturidade espiritual foi José. De todo o processo, eu imagino José na prisão, depois de ele ter negado o pecado, ter fugido do pecado, ter fugido do erro, e ele na prisão, ele passou lá bastante tempo. Nesse momento, ele não desistiu em nenhum momento da promessa que Deus tinha para ele e da fidelidade que ele tinha com Deus, né? E depois de um tempo, ele foi lá e se tornou governador do Egito. Então, você imagina a honra e como que esse cara enriqueceu depois de um tempo, né? Por conta da maturidade no processo e ele confiar em Deus, no final ele se tornou governador. Enfim, a gente conhece a história. Mas para mim é o José. Glória a Deus. Bruno, quer dar o seu ponto? Então, José é um cara que na verdade, José é um dos personagens da Bíblia do Velho Testamento, é a história que eu mais gosto, assim, é de José. Mas como o Felipe falou, eu vou citar um outro aqui, que talvez lá ele nem tem igual. José virou governador, tudo. Mas igual Paulo, ele viveu, ele perseguia, né, os cristãos, e depois ele foi muito perseguido. Só que ele, cara, a recompensa dele veio depois. Ó, se você quiser aprender sobre maturidade, se você pegar todas as cartas de Paulo, é basicamente um cursinho que ele dá de maturidade espiritual, de tudo que ele fala ali. Então, eu acho que a recompensa dele veio, olha o legado que ele deixou pra gente. Olha o tanto de coisa que ele deixou pra gente aprender sobre esse tema. Então, Paulo é um cara que assim, isso aí. Glória a Deus. Irmão William, quer acrescentar? Olá, meus irmãos. Poxa, eu gosto muito de Paulo, me identifico demais com Paulo. Na realidade, foi um processo exatamente bem parecido com o meu, né, bem semelhante. Eu vejo Paulo como um homem que não conhecia o Senhor Jesus e quando teve um real encontro com Jesus, ele sofreu uma metanoia, sofreu essa transformação mental e aí ele passou de uma semente, começou a crescer. Né? Quando nós lemos Marcos 4, 26, o Senhor Jesus diz que quando a semente é plantada, ela tem o tempo de maturação, onde ela vai gerar depois fruto, onde vai dar espigas enormes e, por fim, a ceifa. Eu acho que o apóstolo Paulo, em toda questão, quando ele era sacerdote fariseu, ele era apenas uma semente ainda não plantada. Mas quando ele teve um real encontro com o Senhor Jesus, ele passou a ser uma semente germinada, plantada e germinada, e passou a crescer. E foi bênção demais. Então, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Né? E aí, ele deu os frutos dele a 30, 100, 60 e foi embora. E assim em diante. Mas, também quero abrir aqui para os irmãos, né? Que eu acredito que todos os personagens que estão na Bíblia, em algum momento, entraram no processo de maturidade. Todos os sacerdotes que nós vemos, profetas, todos os reis, todos eles, afinal de contas,
estavam passando por um processo de maturidade, né? Obviamente que alguns não concluíram o cursinho, né? Porque a Bíblia tem também os exemplos daqueles que não seguiram a palavra do Senhor. Mas temos diversos profetas. Do Velho Testamento, o que eu mais gosto é Jó. Jó foi um cara que do início ao fim se manteve na questão maturidade espiritual, sofrendo diversas tentações, aflições, se mantendo maduro, demonstrando que realmente o cara era devoto a Deus. Ele era um cara que sabia, né, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, ele sabia, né, quem era o Deus dele. E isso demonstra uma maturidade espiritual de alto nível, né, uma maturidade espiritual que a gente, quando nós olhamos e lemos a história de Jó, nós vemos ali um homem que entendeu o verdadeiro sentido da maturidade espiritual. E é isso aí, meus irmãos. É isso aí. Falando um pouco sobre isso, só para eu comentar, acrescentar alguma coisa de um personagem da Bíblia ali, que às vezes é até um pouco esquecido, que ontem eu estava ouvindo um pregador falar sobre a história dele, eu falei, meu, cara, isso mostra muita maturidade. Aí eu entrei nisso que a gente já fazia lá e falei, nossa, isso foi um ato muito maduro, que foi de Estevão, né? É curto ali a passagem dele, mas o cara tava, né, foi perseguido injustamente, tudo, estava sendo apedrejado. Não devia ser uma morte fácil, não é? Né? Nenhuma morte é fácil. Mas ele estava ali sofrendo. E no final, a última coisa que ele pede para Deus é para que não condenasse aqueles que estavam, né, matando ele. Então isso para mim é um ato muito... Quando você é maduro espiritualmente, você não... Até pode ser... Tem até passagem ali em Mateus 5:44, se eu não me engano. Jesus fala, né, que a gente não pode... Né, para a gente orar pelos nossos inimigos, assim, e isso mostra um ato dele de muita maturidade ali, que mesmo ali no final ele poderia estar com raiva, mas ele não, ele estava ali, o importante é que ele estava indo ali, né, ao encontro do Senhor Jesus, e falou para que Jesus não condenasse aqueles que estavam matando. Esse ato para mim foi um ato de muita maturidade ali, que vai ficar comigo para sempre, assim, né? O que eu vejo... Pode falar. Quer falar, Felipe? Pode falar. Posso falar? O que eu vejo mesmo é lá no Velho Testamento, 3 homens que eles usaram muito na maturidade. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se a gente for ver pela história mesmo que eles fizeram, a gente vê que eles não se... Ô César, acho que é melhor você ficar a imagem daquele jeito lá, porque tá ficando muito. Se dobrasse, eles não se dobraram. Fecha a câmera, porque eles tinham bem. Tá, mas assim, sabe, foram lançados na fornalha injustamente, foi a recompensa deles, o benefício que eles tiraram. Porque quando Nabucodonosor vê, ele vê e fala, eu vejo 3 homens, mas eu também vejo mais um. E esse um homem tem a aparência do filho do homem. Por causa da maturidade deles, ele é o filho de Deus, na verdade. Por causa da maturidade deles, eles viram o próprio filho de Deus, coisa que nem todos tiveram a chance de ver assim em vida. Deus, eu vejo assim, Deus ele recompensa muito aquele que crê nele, aquele que confia nele. E o Bruno também separou algumas perguntas, eu queria que ele fizesse uma pergunta agora para todo mundo. Vamos lá. Calma aí, deixa eu só acrescentar o que Sem pegadinha, mano. Sem pegadinha, hein? Fala aí, Felipão. Acrescenta aí, Felipão, o que você ia falar. Fala aí, Felipão. Desculpa, irmão. Ô, Bruno, você falou que Estevão, para você, foi um dos caras que você se surpreendeu muito com a maturidade. Mas tem um personagem bíblico que até hoje eu vejo a história dele, eu falo, esse cara é maduro espiritualmente. E às vezes eu tento me colocar no lugar dele e eu não consigo, cara. Fala aí. Tá lá no... É o nosso profeta Oséias. Essa história dele. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Deus manda Oséias casar com uma prostituta para mostrar para o povo o que o povo estava fazendo com Deus. Para representar
a visão da igreja e a visão do profeta como sendo Deus, né? Que ele resgata a prostituta lá do lugar onde ela vivia, traz para a casa dele, e ela vai lá e volta para onde ela foi tirada, né? E Deus queria mostrar isso para o povo e falou para o profeta, ó, você vai lá e vai casar com essa mulher. E a maturidade espiritual desse cara de entender isso e de confiar em Deus e fazer o que Deus tinha mandado, cara, é uma maturidade, assim, incrível. Com certeza. É uma maturidade ontem. Pode falar. E que a gente, isso é uma coisa que a gente vai chegar, que a gente vai ver que todos têm em comum, que é o quê? Que foi o que Oséias fez. A obediência. Não tem como você vai ser maduro espiritualmente quando você obedece, quando você é obediente. Não tem como você ser maduro espiritualmente sendo desobediente. Então é coisa bacana. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Excelente. O senhor quer complementar alguma coisa, irmão? Não, vamos lá para a próxima pergunta, depois eu complemento na próxima pergunta. Demorou. Quais sinais podemos perceber em nós de que estamos ganhando ou aumentando a nossa maturidade espiritual? Alguma coisa assim que, alguma mudança, não sei, um sinal de que, eu estou no caminho certo. Você quer que eu responda, meu irmão? Pode responder aí, né? Deixa o César. Vai, César. Não, o César. César. É que o César está sem a foto ali, a gente esquece. Fala isso aí. O que acontece? Eu creio nisso, que é através das nossas atitudes. Porque a gente vê que o que a gente reflete de Deus é algo muito importante. Porque se a nossa atitude for de um menino, cara, vai acontecer tudo de forma negativa, eu posso dizer assim. Mas como o Bruno falou, a obediência, você crê em Deus, isso mostra que você tá num nível alto de amadurecimento. Lá em 1 Coríntios, no capítulo número 3, no verso de número 1, Paulo ele fala que ele queria dar o alimento sólido. Paulo ele queria dar o melhor. Só que o povo de Coríntios, eles não estavam preparados. Eles estavam preparados para beber o leite. Vamos colocar assim, vamos trazer assim para a nossa atualidade. Não tem como um bebê comer algo sólido. Ele vai engasgar. E Deus, ele sempre quer dar o melhor para a gente. Deus, ele sempre quer o nosso melhor. Tanto que a palavra de Deus fala lá em Mateus que filho que pedindo um pão para o pai vai lhe dar uma pedra. Então, Deus ele quer dar o melhor para a gente. Mas o que a gente pode ver é assim? Às vezes Deus ele quer dar o melhor. Ele quer dar o alimento sólido. Mas a gente não está preparado. E a gente vê assim, quando a gente está preparado, como que a gente vê quando a gente está preparado? Através das nossas atitudes. Nossa confiança, nossa obediência, quando a gente guarda a palavra. A palavra de Deus fala que Deus ele vai abrir uma porta para a gente, para jovens. Lá não fala a idade, seja jovem, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa mais de alta idade, mas ele vai abrir quando você guardar a palavra dele. Então a maturidade vem de você guardar a palavra, vem da fé. É isso que eu queria. Se algum irmão quiser complementar, mas é isso que eu entendo. Então é isso mesmo. Viver da fé, não da vontade. Vamos lá também. Só para complementar o que o irmão falou, foi muito interessante. Né? Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, é assim. Como você entende o caminho de Cristo. Né? Como você coloca o caminho de Cristo dentro da sua vida. Isso é que eu acredito que é um dos sinais também que você vai demonstrar, porque vai ser transparente o sinal de maturidade espiritual. Né? Eu aprendi que nós que estamos em Cristo escolhemos, né, entrar pelo caminho da maturidade. Né? Por entrar nesse processo da maturidade, a gente precisa aprender algumas lições. Quais são essas lições? As lições são meditar na palavra de Deus. É a primeira coisa que nós temos que fazer para começar ali a absorver o que o irmão César estava falando, absorver a palavra para dentro. Então, guardando no coração, é a meditação na palavra de Deus. Depois, o próximo passo, eu estou falando isso aqui, é o treinamento que você vai fazer para você adquirir os sinais de maturidade. Depois, você vai fazer o quê? Praticar a palavra de Deus. Quando você pratica
pratica a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus é exatamente isso, é fazer aquilo que está escrito na Bíblia. É fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Isso sim é praticar a palavra de Deus, tá? Esse é o segundo passo. Depois de praticar a palavra de Deus, você vai fazer o quê? Entrar com primazia. O que é a primazia na palavra de Deus? É a prioridade. Quando a gente está estudando aqui, porque dentro do quartel aqui, nós fazemos os cultos de quinta-feira. Eu sempre falo com os irmãos lá, a primazia da palavra de Deus, ela vem acima de tudo. A prioridade da palavra de Deus vem acima de tudo. Quando nós meditamos e praticamos, e aí vamos inserir a primazia, significa que nós vamos fazer aquilo, meditar e praticar, com primazia, com prioridade. Porque é aquilo que vai fazer você crescer. E outra coisa, aí vem para o quarto passo. Você vem para o quarto passo, qual que é o quarto passo? É obedecer o Espírito. Quando você obedece o Espírito, fazendo todos esses 4 passos, você chega ao ponto de obedecer o Espírito, daí é nítido as suas ações, as suas atitudes, entendeu? O seu jeito de falar, seu jeito de pensar, seu jeito de resolver os problemas diários. O jovem, entendeu? Quando recebe ali uma ordem do pai, um dos sinais claros é a transigência e não a intransigência. A intransigência, o que é isso? É o bater de frente. Sabe quando você recebe aquela informação e você já dá logo aquela rebatida de frente? Meu pai não sabe de nada, eu não sei de nada. Entendeu? Aí você já rebate a informação sem pôr ela na sua cabeça, sem processar ela, sem você enxergar o problema, tentar uma solução e aí depois você falar com a pessoa, entendeu? Isso também é um sinal claro de maturidade. É quando você recebe as informações, processa as informações, acha as soluções para elas e aí depois você comente, né? Você fala sobre elas. Então é exatamente isso. Então a maturidade, ela vem por esse caminho. E os sinais claros de maturidade são esses, né? Eu acho que você seguir o que o irmão César falou, seguir aquilo que está escrito. Se eu estou numa internet, eu estou sozinho na internet, meu irmão, aí eu começo, sei lá, vou assistir um filme ali, do nada começa a dar aquela vontade de assistir algo, sei lá, algo que não é condizente. Entendeu? Seu espírito, quando ele está pronto e maduro, né, ele vai gritar para você, falando assim, ó, desvia o teu olhar. Certo? Desvia o teu olhar. Só que muita gente, vamos lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele está no Getsemane orando, e ele sai para orar e leva com ele Pedro e mais 2 discípulos. Não vou nem fazer pegadinha com os irmãos aqui, mas são os filhos de Zebedeu. Tá? Ele leva lá os discípulos dele para orar, e aí o que acontece? Ele sai, quando ele volta depois de 1 hora, ele chega e pega os discípulos orando, dormindo. Certo? Jesus vira para eles e fala assim, poxa, mas vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora? Quando Jesus olha para eles e fala assim, poxa, o espírito de vocês está pronto, mas a carne está sendo fraca. Então toda vez que uma pessoa obedece a sua carne, a sua mente, isso é um sinal claro de imaturidade. Agora, quando ela obedece o espírito, entendeu? Matando a carne, matando o seu pensamento. Qual pensamento? Os errados, obviamente. Quando você mata isso, você demonstra claramente que você está amadurecendo espiritualmente. E olha, note que eu disse amadurecendo, isso sempre vai ocorrer até o final da nossa vida aqui. Porque o final do processo de maturidade é a salvação, meus irmãos. É partir daqui para a glória com Jesus. Entendeu? Esse é o final do processo de maturidade. Agora, quando nós estamos no caminho da maturidade, é esse. Aí Jesus olha para ele e fala, a carne é fraca, mas ele não estava dizendo que a carne era fraca. Ele estava dizendo que eles estavam obedecendo mais a carne do que o espírito. Sendo que eles já eram possuidores do poder de Deus, já expulsavam demônios, já curavam as pessoas, tudo pelo nome do Senhor Jesus. Eles já faziam isso e ainda assim
nos últimos dias com Jesus, Jesus ainda ensinava eles o processo da maturidade. Eles ainda estavam, como o irmão César falou, talvez passando do leite para o sólido ainda. E aí nós vemos em Atos 2, quando eles realmente passam a ser adultos, que é no dia de Pentecostes, quando eles veem a glória de Deus ali, através do Espírito Santo. Tá? Então, eu acho que a evidência mais é essa daí. Falei demais, tá certo? E eu queria só complementar aquela hora ali, meu irmão. Queria só complementar. Falei, desculpa aí, falei demais. Qual seria essa maturidade física, então? Por exemplo, se os discípulos não tivessem dormindo, essa seria a maturidade física deles? Essa seria a maturidade física. A carne? Exatamente. Essa maturidade física? Exatamente. O que eu estou falando? A maturidade física e a maturidade mental, eu vou até especificar aqui. A física é passar o corpo de criança para o corpo de um adulto. Acabou. Essa é a maturidade física. Tá? A maturidade mental é a partir do momento que você troca os tipos de pensamento que você tem. Tá? Hoje você tem um pensamento de soltar pipa. Amanhã o seu pensamento, daqui a anos à frente, seu pensamento vai ser o quê? Como fabricar a pipa e vendê-la. Tá? Tá certo? E aqui, mais alguns anos, quando você for velhinho, quantas pipas eu vou comprar, entendeu? Para o meu neto. Então, essa é o processo de maturidade do pensamento. Agora, espiritual, ela só é progressiva, tá? Ela nunca é regredida. Então, a maturidade é você passar do estado, a sua condição, seja estrutural, forma de função, ou o seu próprio organismo mesmo, passar no estágio adulto. É só isso. Tá? Isso para maturidade espiritual também, a mesma coisa. Entendi. Deu para entender? Mas tem um personagem. Quer complementar alguma coisa? Que ele era imaturo fisicamente, então, mas era muito maduro espiritualmente. Vocês já conseguem lembrar aí o que vem na mente de vocês? Então, o irmão William falando, eu já lembrei desse personagem. Quem que é? Eu nem sei. Salomão, com certeza. Quando criança, ele teve uma maturidade espiritual gigantesca, de pegar tudo que ele tinha e falou, não, vamos oferecer para Deus. E Deus aparece para ele quando criança, cara. É Salomão. Não tem só... exatamente. O José é o próprio José, né? Ele já era um personagem bem maduro na sua época, né? Por mais que ele não tinha ainda aquela malícia, né? Ele chegou até a contar para os seus irmãos seus sonhos. Legal, irmão William, vou fazer uma pergunta para o senhor sobre o José. Você acha que ele era igual? Ele já era maduro espiritualmente, só que ele era imaturo como pessoa vivida por conta dele ir lá falar com os irmãos dele sobre, tipo, já sabendo que os irmãos dele já não iam muito com a cara dele. Ele ia lá ainda, olha, eu vi vocês lá inclinando para mim e tal. Você acha que faltou maturidade para ele no sentido... Ele era maduro espiritualmente, mas não maduro da vida, assim, vamos dizer? Não sei. Você fala assim, né, cara, que o jovem, né, ele sempre tem essa luta entre a sua maturidade humana e a maturidade espiritual, né, a maturidade divina, né, e acho que ele sempre tem esse confronto com ele mesmo. Por exemplo, quando eu me converti, já levando para o lado até de José, quando eu me converti, eu era um cara que não faltava vigílias, eu orava para Deus de madrugada, de dia, de noite, pregava a palavra, já expulsava demônios e entre outras coisas também, que eu já fazia nisso, então demonstrando ali sim um querer, né, e uma escolha minha que eu estava querendo ser maduro espiritualmente, assim como José. José ele já escolheu maturidade espiritual, ou seja, ele já temia o Senhor. A palavra de Deus diz que temer o Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o José ele já sabia disso. Com a idade que ele estava ali naquela época, né, ele já tinha um espírito voltado para a palavra do Senhor, porém ele não tinha vivência na terra. Ele era tão protegido, né, pelo pai, que ele não teve a possibilidade ali de ter tido essas experiências terrenas, entendeu? Que é a maturidade dele humana, seria essa. Então ele contava, porque José amava seus irmãos. Como que a gente percebe
que ele amava os seus irmãos? Quando ele é adulto, lá no Egito já, e ele vê os irmãos e a vontade do José era de abraçar os irmãos. Olha, eu estou vivo. Você já percebe ali o quanto ele amava os irmãos dele. E ele não tinha essa vivência, né? Ele não via a maldade na vida daquele que ainda não era convertido de Cristo, entendeu? Então eu acho que José, ele tinha esse confronto entre a maturidade humana e a maturidade espiritual, né? Tanto que aconteceu com ele o que aconteceu, tá? Uhum. Deu para mais ou menos, hein? Deu. Respondido. Deixa eu complementar só uma coisa que complementa aí, eu acho um sinal assim, que acho que demonstra muita maturidade. Você vê que você está mudando, é quando você passa a olhar, porque muita gente, às vezes a gente olha para Jesus, Deus acha que Jesus é só um gênio da lâmpada, né? Que a gente chega, só pede, Jesus, eu quero me dar aquilo, Jesus, me dá isso, é um gênio com infinito. Só que quando a gente começa a perguntar, falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Muito obrigado por tudo que o Senhor me dá, mas o que o Senhor quer que eu faça agora? Entendeu? É um sinal de que, tipo, a gente não está pensando só mais na gente. É algo que abrange a mais. A gente quer saber, eu sou do Senhor, entendeu? Eu sou um representante do Senhor aqui na Terra, então o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho que fazer alguma coisa. Quando a gente começa a abrir mão de certas coisas que a gente gosta de fazer para Deus. Esse é um sinal, assim, que, eu acho que a gente está ganhando maturidade espiritual. Não sei o que vocês acham. Desculpa aí, meus irmãos. Meus amigos. O que eu acrescentaria também é que, além de você criar esse relacionamento que o Bruno comentou, Deus também começa a falar com você de outras formas. É verdade. Quando eu comecei a minha vida assim, espiritual, parecia que eu só abria a Bíblia e Deus já falava comigo, sabe? Eu abria a Bíblia e o primeiro versículo já era Deus falando comigo. E quando eu vi que eu já estava em outro nível com Deus, já não era mais assim. Eu tinha que buscar mais, eu tinha que jejuar, eu tinha que orar mais para Deus poder falar comigo. É como se ele falasse assim, tá, agora está na hora de você ir mais fundo. Agora está na hora de você ir no sólido agora. Oi? Exatamente. Não, agora está na hora de você ir no sólido. Já tá bom de leite, vai no sólido agora. Isso. É isso mesmo. Quer comer arrozinho com feijão. Picanha agora. Você tá falando dessas coisas boas, eu queria fazer uma pergunta agora sobre os momentos difíceis. Teve algum momento na vida de vocês que vocês viram que faltaram maturidade? Vocês falharam em algo? Alguém quer começar respondendo? Pode ser? Pode falar os irmãos aí primeiro, depois... Tá bom, posso puxar. Você vai falar primeiro, Felipe? Vou puxar. Vai. Puxa aí, irmão. O meu Quer que eu fale primeiro? O meu teve na época que eu tinha uns 18, 19 anos. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E olhando para trás, hoje eu olho e falo, cara, que o problema que eu estava passando era pouco, pelo que eu já passei até hoje, entendeu? E eu já pensei em desistir da igreja, já pensei em desistir de Deus, pensei em desistir de tudo. E Deus falou comigo naquela época, naquele problema que eu estava passando, falou, poxa, tanto tempo na igreja, você ainda não tem a maturidade espiritual que era para você ter, sabe? E é ali que eu comecei a buscar a maturidade, eu pedi perdão para Deus, falei, poxa, Deus, eu sou imaturo ainda, eu preciso da sua maturidade, me dê maturidade e tal. E ali eu comecei a me desenvolver, assim, a minha maturidade, tanto emocional como maturidade espiritual, sabe? E comecei a depender mais de Deus. Boa. Glória a Deus. Boa. Eu vou falar agora, depois, se alguém quiser ir para a resposta. Deixa o irmão César falar aí. O irmão César tá apagado na figura ali, ninguém tá vendo ele. A gente esquece do céu. Não. Vamos lá, irmão. Manda lá. Bom, quem tá de perto na igreja, assim,
a gente vê que a gente congrega muito, quarta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, a gente vê que a gente está muito perto da palavra de Deus. Aí a gente começa a achar que está maturo espiritualmente. Eu era assim. No começo, quando eu entrei de obreiro, eu participava de todos os cultos, eu fazia tudo. E eu lembrava de sair assim no dia, sair feliz, cara, comigo, porque eu fiz muita obra. E daí no próximo dia eu ia para casa, aí eu falava com Deus, sabe, o primeiro amor mesmo. Só que daí depois foi passando um tempo e eu sem perceber, eu posso falar aqui abertamente, sem perceber. Eu comecei a trocar a conversa com Deus, comecei a trocar a Bíblia por coisas que, tipo, não são pecados, mas não acrescentam nada na vida do cristão. E, sabe, isso foi fazendo eu cair, vamos supor, cair espiritualmente. Não cair de pecado, mas, tipo, cair de perder uma revelação que eu podia estar lendo ali, cair de perder algo que poderia acrescentar na vida de outra pessoa. Porque eu troquei as coisas que são de Deus por as coisas terrestres. Eu troquei aquilo que é de Deus, aquilo que vem, que é bom, que é a palavra de Deus, aquilo que vem do alto, por alguma coisa aqui da terra. E sabe, eu vejo muito isso na Bíblia, que eu vou fazer uma distinção aqui. Os discípulos e a multidão. A multidão, ela foi para o céu. Muitos da multidão que seguiam a Jesus foi para o céu. Só que os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Eles também foram para o céu, mas eles ganharam coisas a mais na terra. A gente vê, eles viram muitos e muitos milagres. Então tem vezes que vale mais a pena você estar com Deus. Tem vezes que vale mais a pena você gastar o seu tempo com Deus do que você gastar o seu tempo com uma coisa do mundo que não é pecado. Você vai ir para o céu. Mas você pode ver coisas melhores aqui na terra. Você pode enxergar coisas muito grandes. Eu posso destacar um exemplo na Bíblia, no Monte da Transfiguração. Jesus levou a Pedro, João também, levou eles lá no monte. E lá eles viram Moisés e viram também Elias e viram o próprio Deus transfigurado ali. E as pessoas, porque antes de fazer aquilo, Jesus pregou para uma multidão. E Jesus se despediu da multidão. A multidão recebe a palavra de Deus e claramente, se eles crerem, eles vão para o céu um dia. Mas você vê que Pedro, Tiago, João, eles viram algo a mais. Eles viram o próprio Deus transfigurado ali. Então, são coisas que a gente ganha por seguir mais a Deus, por estar mais próximo de Deus. Quando você atinge um alto índice de maturidade, você vê mais coisas, você vê mais milagres, você vê mais Deus operando na sua vida. Se alguém quiser acrescentar, mas esse é o meu ponto sobre esse assunto. Amém, irmão. Excelente. A pergunta foi se, em algum ponto da nossa vida, a gente percebeu que faltou maturidade. Olha, meu irmão, é o seguinte. Quando eu me converti a Cristo, né, me converti aos caminhos do Senhor, eu não entendia diversas coisas, né, diversas situações. Não entendia o que era o batismo de verdade, né, não entendia muito bem diversas coisas sobre a questão bíblica, né, a questão de uma vida espiritual de vivência. Aí eu estava contando para os irmãos naquela hora, né, do confronto entre a maturidade humana e a maturidade, né, espiritual e divina. O que acontece? Quando nós, né, estamos crescendo, o corpo de vocês vai modificando. Mas isso não significa que internamente você esteja se modificando. Tanto que nós vemos aí diversas pessoas, até mesmo com mais idade do que nós, com 40, né? Porque eu tenho 18, né? Vocês sabem, né? Então, aí, cada perna, né? Em cada braço. Aí, o que acontece? Aí nós vemos diversas pessoas, né? Na igreja, com 40, 50 anos, 60 anos, que o cara ainda tem uma mentalidade de criança. Uma mentalidade que ainda não mudou. Isso aí era exatamente o que eu não tinha entendido ainda. Eu estava no caminho do processo de maturidade, porém, como que a gente pode falar? Como que eu vou falar para os irmãos? Diversos pensamentos meus, daí a importância de você ter o pensamento maduro e o espírito também se aprontando, né? Se voltando para os caminhos do Senhor. Então, os meus pensamentos e o meu corpo entrou em confronto com a parte espiritual. Como que eu vou explicar? Os irmãos sabem que nós somos
três elementos no corpo, correto? Nós somos espírito, alma e corpo, tá? Isso aí vocês conseguem até em Hebreus 12, 4, se eu não me engano, 4, 12, é um dos dois. Tá? Lá vai estar escrito que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que atinge alma e espírito, né? Ela é capaz de dividir isso, capaz de dividir juntas e medulas, entre outras coisas que ela vai falando lá. Então isso já dá a entender que nós somos três elementos em um. A psicologia, a mesma coisa. A psicologia, ela fala sobre isso. A parte somática, psíquica e mental. É a mesma coisa que está escrito lá em Hebreus. Tá? Então, eu não entendia isso, eu não conhecia isso naquela época. E eu me permiti imaginar o meu pensamento. Por isso que a palavra também de Deus diz, não se estribe em seu próprio entendimento, porque senão você vai cair. Eu tinha que ter me estribado aonde? Na palavra do Senhor, que eu não iria cair. Isso iria demonstrar mais maturidade espiritual ainda. O que acontece? O tempo foi passando, eu achando que eu estava amadurecendo, quando eu estava ainda no mesmo lugar. Os meus pensamentos não mudaram, pelo contrário. Quando você não amadurece espiritualmente, você também abre portas para que Satanás entre na sua vida e te enlace com diversas situações. Tá? E quanto mais nós ficamos parados, mais Deus também retira a sua luz sobre a nossa vida. Tá certo? Por isso que nós vamos esfriando na fé. Por quê? Porque o Senhor, nós estamos ficando distante do padrão de Deus. E aí nós acabamos saindo do caminho da maturidade espiritual, entrando somente naquela parte da maturidade física. Né? E da mental a gente está mais distante ainda, porque o nosso pensamento não mudou. É a importância da gente realmente se converter. Tem um pastor que chama Kenneth Hagin, acho que os irmãos conhecem, né? Tem um livro dele que chama Em Nome de Jesus, o nome de Jesus, tá? Tem na página 60, vocês vão ver lá, que ele vai falar a respeito dos batismos. Né? Tem o batismo nas águas do Espírito Santo, mas tem um batismo que ele declara lá, que é interessante o estudo dele, que ele fala que é a imersão do cristão no corpo de Cristo. Esse é o batismo que eu não tinha permitido ainda Deus fazer. E eu não permiti esse batismo de mergulhar inteiramente em Cristo. Essa é uma decisão que eu tinha que tomar. Eu tinha que permitir o Senhor Jesus fazer isso. Batizar, porque daí gera a metanoia. Porque daí gera a mudança física. Entendeu? A gente acaba e o espírito cresce. E a sua carne, seus pensamentos ficam mais fracos. Aí o que acontece? Lá, depois vocês leem lá, se vocês tiverem o livro. Se não tem o livro, para quem quer pregar o Evangelho, é um dos livros que precisa realmente ser lido, tá bom? É o Nome de Jesus, como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. Já deixa a dica aí para os irmãos. Tá? Esse aí é que o cara que quer ser pregador aí tem que estar na massa aí, na alça massa do armamento. Aí, é o irmão Bruno. O irmão Bruno sabe o que eu estou falando. Aí, meus irmãos. Então é isso, eu não tinha permitido ainda Jesus me batizar, então eu comecei a fazer o quê? Estribar meus próprios entendimentos, e isso foi me afastando do caminho do Senhor, me tirando a maturidade espiritual. Eu tinha 20 e poucos anos, acho que eu tinha 22 anos já, nessa época. Eu já estava fraco na fé, já não orava todo dia, não orava quando era necessário, eu já não pregava a palavra de Deus, eu era aquele cristão que guardava as coisas para mim. Não, eu vou fazer para mim individual, entendeu? Eu não preciso interceder, eu não preciso ensinar, eu não preciso fazer nada disso. Aí, então eu fui aprendendo essas questões. Quando esses três elementos, nós descobrimos que tem esses três elementos, eu consigo permitir que o meu espírito seja batizado por Jesus de verdade e que eu mergulhe dentro do corpo de Cristo, tá? Isso aí é a mudança, é a metanoia, é a mudança de mentalidade. Certo? Não é simplesmente eu ler a palavra de Deus. É fazer exatamente o que o irmão Felipe estava falando ali.
Eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Pronto. Isso é um sinal de que realmente eu estou amadurecendo na fé. Outra coisa, eu já não gerava frutos. Eu já estava desviado praticamente do caminho do Senhor. Tá? Então, foram 13 anos da minha vida. 13 anos da minha vida. Olha só o tempo que levou. 13 anos para eu chegar ao entendimento da verdadeira conversão. Ao entendimento da maturidade espiritual. Entender também que a maturidade, ela é opcional. Tá? Ela não vem com o tempo, mas ela vem com o tempo, né? Quando nós escolhemos ser maduros. Se nós não escolhermos ser maduros, vai passar o tempo e a gente ainda não vai ser maduro. Então, a maturidade, ela é opcional. Com 20 anos, eu poderia ter escolhido ser maduro, ter permanecido no caminho do Senhor e ter entregado de vez a minha alma, meu espírito, meu corpo para Deus. Mas eu decidi não fazer isso. Então, eu estava amadurecendo fisicamente, mas o meu pensamento não estava maduro e o meu espírito menos ainda. Quando eu tomei essa decisão, irmãos, eu já estava tudo destruído, meu querido. A minha vida já estava toda amarrada, entendeu? Por Satanás. Lembra que eu falei que você não escolher ser maduro espiritualmente abre portas para Satanás, porque você praticamente está rejeitando o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu parar de falar, senão acaba a live. O tempo passa rápido, 1 hora já. Gente, Tá vendo? a live já está acabando já, mas eu queria fazer a última pergunta. A pergunta que vai encerrar, então vai todo mundo aqui vai dar o seu ponto. Tem como? Vai lá. Deixa eu por último aí que eu falo muito. Tem como você alcançar a maturidade espiritual do dia para a noite? O que os irmãos acham? Bruno vai começar dessa vez. Cara, eu acho que, como o irmão William disse, a maturidade espiritual também é uma escolha. Você tem que querer essa maturidade. Se você quiser, tô salvo, já era, beleza, vou ser criança aqui para sempre, vou viver do leite para sempre, beleza, a escolha é sua. Só que eu acho que é uma escolha, mas eu acho que tem um processo, eu não sei o que vocês acham. Eu acho que tem como, mas a pessoa tem que mergulhar de cabeça para conseguir essa maturidade espiritual bem rapidamente. É até a pergunta que eu fiz se um recém-convertido também, né? Consegue essa maturidade espiritual rapidamente. Eu acho que é um processo, e você não pode fugir do processo. Só que você tem que querer. E se você quer essa maturidade rápido, então mergulha, entendeu? E vai fundo. Só que sinceramente, eu acho, não sei, eu acho meio complicado tão rápido. O que seria rápido, né? Seriam meses? Um mês, de um dia para o outro? Igual você falou, de um dia para o outro. Não, já, tipo, de uma noite para outra. Não sei. Eu creio. De uma noite para outra. Eu creio, se Jesus falar com você, eu acho que dá. Só que você tem que manter, né? Tipo, Jesus falou, beleza, mantém. Porque ao contrário da maturidade, tipo, da vida, assim, do normal, você pode ganhar uma maturidade espiritual e se você não continuar alimentando isso, você regredir e até perder. É diferente igual a gente com o irmão William aí com seus 20 anos. Já tem a maturidade da vida dele. É difícil daqui um ano falar, nossa, como o irmão William, ele não é mais, ele é imaturo agora. É complicado, mas espiritualmente falando, tem como. Então é complicado. O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso? Fala aí, Felipão. Ih, tá no mudo. Abre o microfone aí. Tá mudo. Abre a boca. Aí, foi mal. Eu não acredito que tenha como alcançar a maturidade de um dia para o outro, cara. Olhando o cursinho de Paulo, como diz o Brunão, Paulo ensina que a maturidade ela só vem do que você passa, né? Das tristezas que te alcançam ali. E você passa por elas e você muda, você se torna uma nova pessoa. É a mesma coisa, o guerreiro ele só se torna um guerreiro de verdade quando ele luta alguma batalha. Enquanto ele não lutar nenhuma batalha, ele não é nenhum guerreiro. Eu tenho esse ponto
muito ainda. Querendo ouvir de vocês aí. Mas o próprio um processo. Igual o irmão William o próprio falou, Paulo, né? Querer primeiro. Uhum. O próprio Paulo demorou, né? Aí ele ficou muito tempo ali estudando. O Paulo, ele estudou por muito tempo. Irmão William, o senhor quer falar que eu termino? Pode ser, irmão. Vamos lá. Pode ser. Beleza. Do dia para a noite, meus irmãos, eu acredito que tem como você escolher ser maduro, tá? Mas como o irmão Bruno falou, a maturidade ela é um processo. Porque não tem como de um dia para a noite você ler a Bíblia toda, entendeu? Meditar em toda a palavra. Não tem como você, de um dia para outro, nas situações que a gente vive, praticar ela 100% aqui do que você está aprendendo, até porque diariamente são situações diversas, entendeu? Então é um processo. Eu costumo falar que o processo ele tem um início, aí ele tem suas cláusulas, seus títulos, tem as suas partes, você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento, você tem um final, uma conclusão, entendeu? Então, o processo de maturidade do dia para a noite não, mas tem como você escolher ser maduro e permitir sim que o Senhor Jesus entre e te transforme do dia para a noite. Isso sim. Perfeito. Eu queria terminar agora, queria falar o que eu penso. A gente estava até falando antes da live que eu pensava muito nisso. Para quem não sabe, eu me converti há 1 ano e meio, estou fazendo quase 2 anos de crente. Mas o que eu queria falar aqui? Que eu buscava muito. De noite eu orava assim, eu orava horas, assim eu posso falar, buscando a maturidade, porque eu queria ser maduro, eu queria alcançar grandes coisas de Deus. Só que nem sempre eu alcançava a minha resposta. Porque eu orava assim, eu queria do dia para a noite, ser de colaborador, ser obreiro para pastor, não tem como. Para a gente entender isso, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele demorou muito tempo para conseguir. Ele que é o próprio Deus. A Bíblia diz que quando era criança, quando ele se perdeu no templo, ele falava da palavra no nível dos sacerdotes. Mas a gente vê que o ministério dele começou mesmo lá pelos 30 anos dele, lá perto dos 30 anos, ele começou o ministério dele. Então, se até ele teve um tempo de aprendizado, teve um tempo para ele se aperfeiçoar, como que eu vou conseguir do dia para a noite? São atitudes que você toma. Depois que Jesus começou o ministério, a gente viu quanto que Deus usou ele. Desde quando ele transformou a água em vinho, até ele dar a vida por nós lá na cruz. A gente vê o tanto de milagre que Deus usou ele em tão curto tempo. Mais ou menos uns 3 anos ou mais. Mas a maturidade espiritual vem com o tempo. Como o irmão ainda falou, você pode escolher do dia para a noite ser maduro espiritualmente. Você pode tomar essa decisão. Mas você só alcança um nível maior com o tempo. Você orando, você buscando a Deus. O irmão maior de deu seu ponto ali, falou que tem sim, porque Salomão ganhou, mas ele fez o que ninguém fez. Mas é isso, você mostrar atitudes. Salomão, ele recebeu a sabedoria dele, por quê? Porque ele sacrificou 1000 holocaustos. Então, é através da sua atitude. Se alguém quiser complementar alguma coisa, essa é a última pergunta da live. Então, essa é a última chance. Alguém quer falar alguma coisa? Mas o Salomão, olha, eu vou falar a verdade. O Salomão, ele recebeu a bênção da sabedoria, né? Mas para você ver no final da carreira dele, o que aconteceu? Com certeza. Entendeu? Ele se desviou. Isso é um sinal claro de que ele teve a maturação de estufa, né, que a gente fala. É a maturação. Ele ganhou uma sabedoria de Deus para ser rico, para ser um justo, para ser tudo. Mas, no final de tudo, ele abandonou a Deus. E depois, lá em Eclesiastes, a gente consegue ler um certo arrependimento dele, né, demonstrando aí a devolução, né, ou talvez o amadurecimento 100% do Salomão, né. E também, meus irmãos, só para finalizar aqui, para deixar para os jovens aí exatamente isso, tá lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo de número 12 ou 8, que a palavra de Deus diz exatamente o que o irmão Bruno falou ali. É deixar de ser servido para servir. E isso é um sinal claro de maturidade espiritual. Tá certo, meus irmãos? Interceder pelo próximo, orar pelo próximo, meditar na palavra, praticar. Dar frutos, gerar discípulos, entre outras coisas. Tá? É exatamente isso. E
às vezes é necessário um tempo mesmo para amadurecer. Tá certo? Jesus realmente, aos 12 anos, ele já era um mestre, dava aula para diversos mestres, né, da palavra de Deus. Só que ele só se tornou rabi aos 30 anos. Então, realmente ali demonstrando que há um tempo, né, onde a gente tem que ter paciência, onde nós temos que ter fé, amor e sempre cultivando várias virtudes da Bíblia para que a maturidade permaneça e não saia de nós. Amém? Amém. Alguém quer apresentar alguma coisa? Não. Para mim É isso aí. É. Vamos acabar então. Todos Nada mais? Vai acabar a live assim? Já passou de 1 hora, o Instagram tá me debilitando aqui. Beleza. Foi de bola. Gente, a gente tá agradecendo aqui. Eu queria muito que a gente fizesse uma oração pelo irmão William. Ele foi o nosso primeiro convidado aqui do JQV. Vamos fazer uma oração para abençoar a vida dele. Eu queria que o Bruno fizesse a oração. Ele é o nosso líder, o nosso representante dos jovens. Amém, Bruno? Demorou, então. Demorou. Então, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por essa mais de 1 hora que a gente esteve junto aqui, falando sobre a palavra do Senhor. Pai, que nós nunca nos esqueçamos, Pai, que estamos aqui para representá-lo, para fazermos a Tua vontade. E, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida do irmão William, que ele deu a ideia de estar aqui se juntando a nós, dando o seu tempo para estar conversando conosco, compartilhando a sua experiência. Senhor, abençoe ele lá na cidade onde ele está, abençoe a família, os filhinhos dele. E, Pai, sabemos que o Senhor sempre estará com ele, dando bênçãos. Pai, que mantenha ele sempre esse servo do Senhor, esse servo que irá continuar fazendo a Tua obra, Pai, seja onde for. Meu Pai, obrigado. Abençoe também a vida do César, a vida do Felipe, de todos que viram e ouviram a nossa live. E, meu Senhor, confiamos em Ti todo o tempo. Muito obrigado, Pai. E com certeza estaremos aqui mais de uma vez falando sobre a Tua palavra. Obrigado, Pai. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Só espera a próxima live agora aí. Quando vocês quiserem, pode chamar. Estamos na área. Vamos convidar o Senhor mais vezes, irmão. Que a bênção do Senhor, a misericórdia, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um aí, tá certo? Com certeza já estão no meu livrinho aqui de orações, tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe suas vidas. Muito obrigado. Com maturidade espiritual, que vocês consigam. Ao Felipe, ao Bruno, ao João William, que estava aqui falando a palavra de Deus. A você que está assistindo aí, a gente está dando um tchau para vocês. Vai ter mais live sim. Se vocês gostaram, curte, compartilha para todo mundo essa live. Porque aqui, eu creio. Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você sai dessa live com muita fé, mas fé para receber o seu milagre. Não esquece que hoje tem culto dos jovens 7h30. Hoje a gente vai ter culto de jovens. Valeu. Deus abençoe. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.